Então, caros alunos, vamos dar início a mais uma aula sobre o nazifascismo. Lembrando que esse conteúdo, essa temática, esse assunto, ele faz parte do terceiro capítulo. O terceiro capítulo é constituído da crise de 29 e da formação dos regimes totalitários. Aqui eu dei o título de nazifascismo, que teve uma maior expressão, apesar de que a gente vai mencionar também sobre o regime ditatorial totalitário da União Soviética. Apesar de a gente já falou isso na Revolução Russa. Então, definição do nazifascismo. Tipo de governo característico de alguns países do período entre as guerras de 1918 a 1939, ou seja, a Primeira e a Segunda Guerra. Então, onde ocorreu, principalmente na Itália, Alemanha, Portugal e Espanha, tiveram maior expressão. Não que os países não tiveram algum tipo de característica desse governo, mas ocorreu basicamente de forma mais definida nesses países, principalmente Itália e Alemanha. Características básicas: nacionalismo extremado, ou seja, a nação em primeiro lugar, independente dos direitos individuais, fica em segundo plano, é o direito a segurança nacional, a nação está acima de qualquer interesse particular. Então, e outra coisa, é a rejeição de quem não pertence àquela nacionalidade, tipo de xenofobia. É o totalitarismo, ou seja, totalitário, que é aquele governo sistema político que enquadra toda a sociedade, que controla a sociedade, o que ela pensa, as ações, a política, a economia. Então, tudo em função desse nacionalismo. Então, um governo controlador, concentrado num partido, num líder político, numa ideologia, e assim por diante. O militarismo, ou seja, esses regimes têm forte presença militar, controle militar, a presença militar junto à população, controlando e vigiando e perseguindo aqueles que são contrários ao governo vigente ou ao sistema implantado. Anticomunismo. Essa característica de anticomunismo ela não se enquadra na Rússia. Se refere aqui a esses países que eu citei aí em cima, que queriam, a todo custo, impedir qualquer influência do socialismo no ocidente europeu, na parte ocidental da Europa. Não queria e na Rússia, no caso, não tem essa característica, apesar de ser também um regime totalitário. Mas lá o controle e a vigilância contra aqueles que são persegue aqueles que são contra o regime, né, melhor dizendo. O antiliberalismo. Esse sistema, ele veio à tona justamente por isso, por o descrédito nas políticas democráticas, nas políticas liberais, que vinham sendo desde antes da Primeira Guerra. Então, essas políticas, ou esse sistema de pensamento ideológico liberal, caiu em desuso, em descrédito, devido às crises e à própria Primeira Guerra Mundial. Então, aí veio a oportunidade de colocar um líder, alguém que mudasse esse tipo de ideias políticas que não favoreceram, trouxeram só ruína e desgraça para a população, no caso. O antipartidarismo, ou seja, um partido único. Eles não admitem outros partidos que se contraponham, porque eles já eles são antidemocráticos. A democracia exige diferentes partidos, diferentes ideias, grupos, e eles não, só tem uma ideia
ideia, só tem um pensamento, só tem um sistema que tem que ser adotado, um partido e assim por diante. Culto ao líder, geralmente, principalmente na Itália, o Mussolini, na Alemanha, o Hitler, na Franco, na Espanha, o Salazar, em Portugal. Obrigado por nos proteger do comunismo. Aí veja aí, o lobo protegendo as galinhas, né? É uma imagem bem significativa. A justificativa é que estamos sendo protegidos do comunismo, né? Mas, ao mesmo tempo, propaganda governamental, ou seja, esse governo ele sempre promove a ideologia dele através dos meios de comunicação, da imprensa, sempre como um sistema perfeito, um sistema em que está aí para servir a população. A educação dirigida, ou seja, as crianças ou o ensino é voltado para dar crédito a esse sistema, impedir que elas tenham um pensamento contrário a esse sistema. Produzir ensino tem que ser produzido de forma linear, de forma sem uma diversidade ou contrariedade a esse modelo que se tem no país. Corporativismo, no caso se refere ao fascismo, os grupos eles se autodefendem e são solidários ao sistema, ao modelo. Racismo, no caso da Alemanha, que se refere ao arianismo, uma raça escolhida, uma raça do povo alemão. Outras raças, as raças misturadas, elas são raças inferiores. O expansionismo territorial, no caso do nazismo, que acreditou que territórios onde se tinha um povo alemão morando ou habitando pertenciam ao povo alemão, então tinham que ser conquistados. Causas gerais, né? Crise do pós-guerra. Então, devido à crise do pós-guerra, então, a crise de 29, que também justificava justamente essas ideias liberais como fracasso. O crescimento dos partidos socialistas, o medo da burguesia, no caso, o socialismo como pretexto para se criar esses modelos totalitários. E o revanchismo, né? Alimentado após o pós-guerra, no caso, principalmente da Alemanha. O fascismo italiano. O fascismo italiano está após a Primeira Guerra, a monarquia parlamentar, com vários problemas, entre eles dívidas, desemprego e inflação. Apresentava esse quadro aí político e econômico. O crescimento dos grupos socialistas nas eleições, ou seja, na Itália existia o Partido Comunista e o Partido Socialista. Eles tinham uma ampla aceitação por parte de muitas pessoas na Itália. O surgimento do Fácil Combate, quer dizer, que é um partido fascista, surge aí em 1919. Eram apoiados e financiados por grupos burgueses. Então, a elite italiana apoiavam esses partidos fascistas que estavam surgindo na Itália. Até mesmo porque elas tinham medo das greves, dos protestos, das invasões dos operários, dos trabalhadores que quebraram as empresas e outras coisas mais por influência dos sindicatos, do socialismo, né? Então, eles apoiavam esses regimes fascistas. Em 1922, a Marcha sobre Roma, que traz em evidência um personagem importante, que é o Mussolini,
que passou a ser chamado Dutti, depois que assume o poder. Só a gente entender, o Mussolini ele começou como um personagem a favor do socialismo, integrante, membro do socialismo. Só que de uma hora para outra ele sai do socialismo e vai para a extrema-direita do fascismo. E aí ele leva, conduz suas ideias contra esse próprio socialismo e esse comunismo que se tinha na Itália. E aí, como na Itália tinha muitos partidos, as eleições ocorriam, mas quem ganhava tinha que fazer uma coalizão, ou seja, unir vários partidos para poder governar. E aí, o comunismo e o socialismo, eles não se juntaram. Eles tinham, apesar de terem a mesma postura ideológica, pontos comuns, mas eles não se juntaram politicamente, e aí favoreceu os fascistas que foram aos poucos ocupando, influenciando os outros partidos, e acabou tomando o poder. O Mussolini foi chamado para ser primeiro-ministro, depois ele assumiu o poder completamente. E aí veio o Tratado de Latrão, que era se criou o Estado do Vaticano e o restante das terras que pertenciam à igreja, o Estado se apropriou, tomou conta. Para poder a igreja, a igreja também com medo do comunismo, ficou no início do lado do fascismo. A criação do Estado Vaticano, justamente por conta disso, a perseguição de opositores. Então, a partir do momento que o Mussolini chega no poder, ele começa a caçar os comunistas e socialistas, prender, arrumar pretexto para persegui-los, para expulsá-los, para tirar do caminho deles, especialmente os comunistas. Fechamento dos partidos, ou seja, os outros partidos vão todos serem... tem mais de 30 lá na Itália. Então, fecharam os partidos, que só pode ter um partido. Então, não pode. O controle do ensino, das comunicações, ênfase no patriotismo, e o treinamento físico, criação de obras públicas, incentivo à agricultura. A máquina estatal ela começa a controlar. Desde o intelecto, do que as pessoas têm que pensar, até o incentivo a eles promoverem ações patrióticas que demonstrem apoio a esse sistema, a esse modelo de política, de governo. E a invasão da Etiópia é justamente a ideia do expansionismo. Já no caso do nazismo alemão, a República de Weimar foi criada, uma república parlamentar, após a Primeira Guerra, cheia de limitações, e aos poucos vai tendo problemas em administrar a economia do país, devido ao Tratado de Versalhes, que também prejudicou muito a economia do país, da Alemanha, do ponto de vista de dívidas que teve que pagar a Bélgica e a Inglaterra, em decorrência da guerra, e a própria infraestrutura, a própria economia que estava em recuperação. A dívida da guerra, que ela vai decretar depois, no final dos anos 20, decretar no final não, foi a metade dos anos 20, decretar moratória, ou seja, eu devo, sei que devo, mas não tenho como pagar. Não sabe nem quando vai pagar, não sei, não tem como pagar. Então, essa foi o que o Alemanha fez, depois que a inflação subiu no céu, onde $1 é equivalente a mais de 13 milhões de marcos. Então, se tornou uma coisa absurda, em questão de poucos anos. A inflação, que o governo alemão começou a emitir moeda sem lastro, sem reserva, isso causou esse desastre econômico.
a crise econômica, né, que eu já acabei de falar, a fome, a miséria, o desemprego, que isso na Alemanha existia uma riqueza para alguns e a pobreza, a grande maioria, para muitas pessoas. Então, isso era demonstrado através dos cabarés que tinha lá, dos shows, dos teatros, do cinema, da parte do glamour. Né? E, por outro lado, as pessoas na miséria, ter que catar no lixo a comida, ter que dividir sopa na rua, por causa do desemprego e da fome que o povo alemão vinha passando. Então, essa aí é a inflação, que eu já falei, o crescimento de grupos socialistas nas eleições, né? Em 1999, 1919, no caso, é fundado o Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista Trabalhador Alemão. Interessante que o Partido Nazista tem um nome socialista. Aí as pessoas acreditam que esse partido, o nazismo, era de esquerda, porque tinha um nome dentro do partido do nazismo chamado socialismo. Mas, gente, esse socialismo era diferente do socialismo soviético, do socialismo de esquerda que se tinha na época. O socialismo italiano era diferente. Esse socialismo que se tem no partido alemão é um socialismo dos alemães, social, incluído o povo alemão. Assim, uma coisa ligado à Alemanha, não é uma coisa socialismo de ideias, é ligado ao povo alemão. Grupos de semelhantes ao fascistas na Itália, aqueles os camisas verdes na Itália, né? E aí na Alemanha também surgiu um grupo também semelhante. Então, o combate às manifestações de esquerda na Alemanha começou uma disputa, sessões de assalto, perseguições, opositores conhecidos como os camisas pardas, no caso na Alemanha e na Itália os camisas verdes, camisas negras, eu acho camisas negras, a milícia fascista, no caso, que era os camisas negras mesmo. E na Alemanha as camisas pardas. Os apoiadores dos setores da burguesia, então a burguesia com medo do socialismo, com medo do comunismo, então apoia no início o fascismo, o nazismo alemão. Então as derrotas nas eleições parlamentares. Em 1923, há uma tentativa de um golpe dos nazistas, só que não dá certo, aí o Hitler vai preso. E lá na prisão ele escreve o livro Mein Kampf, que é Minha Luta, que lá nesse livro ele descreve lá os princípios básicos do nazismo, as ideias dele, o antissemitismo, ou seja, justificando que a Alemanha teve prejuízo por causa dos judeus na guerra, por exemplo, que os judeus apoiaram os franceses, ou que os judeus extraíram o povo alemão, coisas do tipo. Então, o que mais aqui? A busca da conquista de territórios, que é chamado espaço vital, que eu já disse a vocês antes, que a Alemanha tenta conquistar partes da Tchecoslováquia, a história do corredor polonês, que foi criado depois da Primeira Guerra, com o Tratado de Versalhes, que os alemães não engoliam isso, tem que passar por dentro do seu território, um terreno, um país diferente. Então, isso não passava no não cumprimento do Tratado de Versalhes, que é justamente sobre isso, decretar moratória, ou seja, não pagar mais a dívida. Em 1932, a crise de 29, os nazistas fortaleceram e conquistaram 1/3 do parlamento alemão. Então, eles foram conquistando politicamente as suas ideias. Então, eles não deram golpe, assim. Eles foram conquistando lá dentro do parlamento o seu espaço, com aceitação dos políticos da época e da própria população.
Então, não foi um golpe de Estado. Então, o Hitler é nomeado primeiro-ministro, em 1933. Aí, no caso, ele se torna depois o Führer, que é o guia do povo, e proclama o Terceiro Reich, o Império Alemão. O Reichstag é incendiado pelos nazistas, aí com o pretexto do seu fechamento, bem como o cancelamento das eleições, todos os partidos políticos são suspensos, a culpa é atribuída aos comunistas, então eles arrumam os pretextos, os alemães queimam, fazem um atentado contra o Reichstag, e botam a culpa nos comunistas para poder ter pretexto para persegui-los. Eles são presos, perseguidos, mortos, e assim vai. E um partido único, que é o nazismo, se permanece. A criação da seção de segurança, a polícia política, né, a Gestapo, a polícia secreta, para perseguir os opositores, né, que ameaçam o regime. As leis de Nuremberg, que vão começar em 1935 as perseguições aos judeus, que eles, com ideias de que eles não são cidadãos alemães, são traidores, né, são misturados, então não pertencem ao povo alemão. Proibição de casamento entre judeus e não judeus. A Noite dos Cristais, que era a perseguição dos judeus, para colocá-los nas câmaras de câmaras de gás, e 5.700 estabelecimentos judaicos, entre 267 sinagogas depredadas com um prenúncio do posterior Holocausto. Então, gente, a riqueza dos judeus foi apropriada pelo governo alemão. Então, é claro que quem era judeu era desempregado. Então, aí no lugar do judeu colocava-se um alemão desempregado. Então, aí dá um salto de aumento de empregos na Alemanha por causa dos judeus que são tirados dos seus empregos e são desapropriados das suas terras, dos seus estabelecimentos, e lá são colocados os alemães. Os judeus também são alemães, mas os que eram considerados fiéis. Quem não fosse fiel ao regime, mesmo que sendo alemão, a pessoa era perseguida também. Então, a doutrinação através da educação, a propaganda do Goebbels, que era um ministro do Hitler, a criação de obras públicas e investimento na indústria bélica, que aí a Alemanha vai começar a se armar para a Segunda Guerra, a criação de leis trabalhistas limitação de salários, o expansionismo militar, a anexação da Áustria, né, com a Alemanha, são parceiros, né, a anexação da Tchecoslováquia, lá dos Sudetos, que era um povo alemão que viviam lá, a anexação da Polônia, dando origem à Segunda Guerra Mundial, né, foi a questão do corredor polonês. Quando a Alemanha invade a Polônia, né, aí dá o início. Foi a invasão da Bélgica na primeira, no caso da segunda, a invasão da Polônia. A Guerra Civil Espanhola, que foi um experimento, um exercício da Segunda Guerra, posso dizer assim. A implantação do fascismo na Espanha. A Espanha industrializada, uma industrialização tardia, somente no início do século XX também. É um país precário, assim, pobre, de certa forma, na Europa. País atrasado em relação à Europa Ocidental. A Espanha virou uma república parlamentarista em 1931, e aí o surgimento do Falange, que é o Partido Fascista espanhol, liderado por Francisco Franco, que depois vai ser o governador desse país. A Frente Popular, a coligação de esquerda reunindo socialistas, comunistas, sociais-democratas, simpatizantes em geral, vence as eleições para o Parlamento Espanhol. Então, percebe aí que, aí, no caso diferente da Itália, os socialistas, os comunistas e os sociais-democratas estão juntos, aí, tudo de esquerda.
Eles vencem. Aí o Franco, né, que era do partido fascista, dá o golpe. No caso lá da Espanha, diferente da Itália e da Alemanha, lá na Espanha existe o golpe, né, com a guerra civil. Os republicanos e os fascistas. Sendo os republicanos, Front Popular, Brigadas Internacionais, simpatizantes. Falange, né, os latifundiários, a igreja, a classe média. Justamente a igreja, mais uma vez, fica do lado dos fascistas por conta do medo dos comunistas. E, mais uma vez, os ricos da Espanha, que são latifundiários, ficam a favor dos fascistas. O Franco recebe apoio de quem? De Hitler e de Mussolini, e se torna um laboratório da Segunda Guerra Mundial. Então, com o poder militar, eles conseguem vencer os republicanos, derrubar o governo legítimo e tomam o poder através da violência e fica no poder até 75. Então, nossa aula termina por aqui. Leiam o capítulo 3 para poder responder o questionário. Até a próxima.